Olá, minha gente, Pastor Nassif, sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu escolhi para trazer para todos nós está em Êxodo, capítulo 4, versículo 2, quando Deus faz uma pergunta a Moisés: que é isso em sua mão? Uma vara, um cajado, respondeu Moisés. O que esse trecho da palavra está ensinando para mim e para você nesse dia sobre aquilo que temos em nossas mãos, em nossa posse, o que é meu, o que é nosso. Nessa história, Deus está conversando com Moisés e dizendo: Moisés, eu usarei você como libertador do meu povo das garras do Egito, levando-os em liberdade à terra prometida. Vai lá falar para o faraó: liberte o meu povo, pois foi Deus quem deu esta ordem. Moisés começa a conversar com o Senhor e fala: vai ser difícil, ele não vai acreditar em mim. Nessa hora então o Senhor fala com Moisés: o que você tem nas mãos? Ele disse: o meu cajado de apacentar as minhas ovelhas. Para que serve um cajado? Para apacentar as ovelhas. De que maneira? Ou resgatando-as com aquela curva do cajado, ou às vezes batendo nelas para que elas entrem no caminho adequado. E sempre que a ovelha vê aquele cajado, ela sabe que é um símbolo de pastoreio, de cuidado, de direção. E serve também para que o pastor se apoie enquanto caminha em lugares de dificuldades. Um cajado nas mãos de um pastor serve para três coisas: apoiar-se, corrigir ou resgatar as suas ovelhas. Mas então Deus diz para Moisés: me dá o cajado. E Moisés entregou o cajado ao Senhor. Agora o cajado não é mais de Moisés. O cajado é de Deus nas mãos do Moisés. O que aconteceu? Deus potencializou aquele cajado e transformou o cajado num instrumento de operar sinais e maravilhas, a fim de que a palavra do Moisés fosse confirmada, validada pelos sinais que ele podia operar com aquela vara, com aquele cajado. O que essa história ensina para mim? Ensina que sempre que eu dou ao Senhor tudo o que eu sou, tudo o que eu posso fazer, as minhas posses, os meus bens, as minhas capacidades, talentos e dons, quando eu os entrego nas mãos do Senhor e declaro: tudo isso é teu, então aquelas coisas que até este momento eram minhas, e eu dizia: isto é meu, estas coisas são minhas, este talento é meu, este dom é meu, esse dinheiro é meu, essa saúde é minha, esse corpo é meu, essa casa é minha, tudo isso é meu. Quando eu entrego tudo isso nas mãos do Senhor, então eu passo a dizer: tudo isso é de Deus, que Ele coloca nas minhas mãos. Mas o milagre maior é que sempre quando eu coloco nas mãos do Senhor, Deus me devolve, potencializa isso para que dê maiores e mais impressionantes e abrangentes resultados na minha vida. O próprio Moisés já é um exemplo dessa história. A mãe dele, quando dá à luz a Moisés, esconde o Moisés numa época em que era proibido ter filhos meninos. Eles deveriam ser mortos pelas parteiras. Mas a mãe de Moisés consegue esconder o Moisés até que não dá mais. Ele cresce muito, então ela o coloca num barquinho, num rio, e diz: Senhor, ao Senhor eu entrego a vida do meu filho. O que aconteceu? Deus faz com que o filho seja devolvido à sua mãe e ainda lhe paga um salário para cuidar do próprio filho. Mais tarde, Moisés vai entregar o seu cajado, o seu instrumento de se apoiar, de ter firmeza, de ter tranquilidade, o instrumento de pastorear, de cuidar de ovelhas. Ele entrega nas mãos do Senhor e o Senhor potencializa, e com aquele cajado ele vai realizar sinais e maravilhas, vai operar milagres e vai conduzir uma nação inteira à libertação.
Enquanto o cajado é de Moisés, ele cuida de ovelhas e se apoia no caminho. Mas quando o cajado é de Deus, nas mãos de Moisés, se transforma num poderoso instrumento de operação de milagres, de realização de sonhos e de condução de toda uma nação. Há outros exemplos na Bíblia, vou citar mais um. Jesus está falando com uma grande multidão. E agora eles estão com fome, ali não havia lugar de comprar comida. Então uma pessoa oferece para Jesus os pães e os peixes que tinha nas mãos. Aqueles pães e aqueles peixinhos nas mãos daquela pessoa poderia com certeza alimentá-la e quem sabe mais um ou dois. Mas colocados nas mãos do Senhor, ele multiplica, ele potencializa, e aqueles pães e peixes multiplicados vão alimentar aproximadamente 10.000 pessoas, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os pães e os peixes consagrados ao Senhor, colocados nas mãos do Senhor, volta para as mãos deles, mas não mais o peixinho e o pãozinho deles, mas o pão e o peixe do Senhor nas mãos deles, que se multiplica e alimenta uma grande multidão. A visão de onde eu coloco as minhas coisas. Teve um casal na Bíblia Sagrada que eles resolveram dar uma oferta na igreja. Mas eles, quando perceberam o dinheiro que eles haviam produzido pela venda de um terreno importante, eles ficaram pensando, por que nós vamos colocar todo esse dinheiro nos pés do Pedro? Então eles combinam, vamos colocar só uma parte e a gente diz para eles que esse foi o resultado da venda. Quando eles colocam esse dinheiro nos pés de Pedro, Pedro recebe uma revelação do Espírito Santo e diz, ei, o terreno não era de vocês, o dinheiro não era de vocês, não foram vocês que prometeram dar, por que agora estão mentindo para Deus? Por causa disso vocês vão morrer. E ambos morreram fulminados nos pés de Pedro. Por quê? Porque Deus não gosta da hipocrisia. Hipocrisia é tentar ser aquilo que eu ainda não sou. Ananias e Safira, eles resolveram ser hipócritas, falar, olha, só deu isso aqui, e guardaram um pouco. Não precisava. Eles poderiam ter chegado a Pedro, diz, Pedro, essa é a oferta que nós decidimos dar. Vendemos o terreno, ele deu muito mais dinheiro do que nós imaginávamos, então estamos dando uma parte para a igreja, a outra parte ficará conosco. Perfeito. Eles consagraram, não nas mãos do Senhor, mas nos pés de Pedro. Sempre que nós pensamos ou imaginamos que o que damos é para homens, a coisa não funciona bem. A coisa boa é colocar nas mãos do Senhor. O cajado, não mais de Moisés, o cajado de Deus nas mãos de Moisés, continua lhe servindo de apoio, continua lhe servindo para apacentar e cuidar de suas ovelhas, continua sendo seu instrumento de trabalho, mas potencializado por Deus, realiza sonhos, opera milagres e conduz toda uma nação à libertação. Os pães e os peixes colocados nas mãos do Senhor é multiplicado, potencializado e alimenta 10.000 pessoas numa só vez. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, enquanto é tudo seu, ótimo. Você vai ter apoio para a vida, você vai ter um bom instrumento de trabalho, seja o seu carro, o seu celular, o seu dinheiro, o seu diploma. Você vai realizar grandes coisas, vai se alimentar e alimentar a sua casa. Mas pense, e se você tudo isso nas mãos do Senhor colocar e declarar do fundo do seu coração, Senhor, tudo isso é teu, a ti consagro, a ti entrego. Deus pode pegar tudo que é seu, tudo que é você e potencializar de maneira maravilhosa. E então, aquilo que até agora era só uma posse tua, se transforma posse de Deus nas tuas mãos, potencializado pelo Senhor, transformando quem você é e tudo que você tem em instrumentos de realização de sonhos, em instrumentos de operar milagres, instrumentos de liberar, abençoar e dirigir muitas pessoas. Pense bem, o que você tem nas mãos é só seu? Ou você consideraria pensar no assunto e consagrar tudo ao Senhor? Ele toma, potencializa, coloca de volta nas suas mãos
E tudo que era teu, agora é dele, se transforma em instrumentos do teu trabalho, do seu apoio, da sua subsistência, mas também em instrumentos potencializados pelo poder do Espírito Santo, que poderá produzir sinais e maravilhas, realizar sonhos, alimentar multidões, direcionar pessoas pelo caminho certo. Pense nisso. E não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.